Então vamos juntos falar acerca do descontrole emocional. Antes de partir para aquilo que eu quero refletir hoje aqui com vocês, né, e inclusive desde já, eu quero deixar todos à vontade para trazerem questões, dúvidas, perguntas, depoimentos, porque isso, sem sombra de dúvida, enriquece aqui a nossa reflexão, viu? Boa noite, querida Lorena, que maravilha! Então, mas eu também, primeiramente, para a gente começar, eu gostaria de recapitular algumas coisas que nós conversamos na semana passada, mas de uma forma bem sintetizada para a gente não perder aqui muito do nosso tempo, né? Em termos de descontrole emocional, a gente começou construindo um olhar pelo ângulo das suas possíveis causas, né? E uma das causas que nós começamos a ver na semana passada tem a ver com o modo como o fator humano tem se ajustado com o desenvolvimento da tecnologia. E o modo como a tecnologia, para cumprir a sua devida eficácia, ela exige que o ser humano se condicione a um determinado protocolo, sob pena de não só a tecnologia, né? Não só a tecnologia não cumprir a sua finalidade projetada, como também, uma vez violando esse protocolo, podendo até matar o próprio humano. Felipe, como assim? Hoje, se você não pode sair nas ruas completamente desatento, sob pena de você se ver atravessando uma rua sem prestar atenção e ser morto, atropelado pela tecnologia, né? Logo, a presença de uma tecnologia voltada para a otimização do deslocamento humano sobre o espaço requer que esse mesmo humano caminhe com uma metodologia de atenção totalmente diferenciada do ponto de vista daquilo que foi uma realidade, né, na gestão atencional do ser humano durante milênios de existência sobre a Terra, né? Inclusive, isso é uma coisa que a gente desde cedo já tem que ensinar para os nossos filhos, tá? E o meu filho com 5 anos de idade, a gente tem que, olha, tá vendo aquele sinal ali? Quando ele tiver vermelho é para parar. Quando ele tiver verde, pode atravessar, mas ainda assim olha, porque tem gente que não respeita. De tudo você tem que aprender a olhar para um lado, a olhar para o outro. Ou seja, isso é só uma exemplificação de como o comportamento humano foi sendo vestido de inúmeros critérios de regulamentação comportamental para que não só a tecnologia cumpra a sua finalidade, como também o homem não se torne vítima da própria tecnologia que criou. Então, sob esse exemplo, e se você quiser até ter uma visualização mais ampla dessa abordagem, eu te convido a assistir a primeira live, onde eu me desdobrei com mais tempo nessa questão. Ela, no conjunto com outros fatores, contribui para a expressão de muito daquilo que reage na gente na forma de descontrole emocional. Porque, querendo ou não, são adaptações que nos tiram da nossa condição natural de existência. E se fôssemos falar delas isoladamente, elas operariam como meros detalhes, mas quando elas participam de uma conjuntura maior, elas passam a exercer uma influência de um fator estressor,
para o elemento instintual e natural humano, contribuindo, portanto, para a formação de muitas tensões, medos, inseguranças, desgastes, mobilização da atenção, sustentação da atenção por um longo período, e isso no conjunto, na interação com as nossas emoções, frequentemente gera o efeito colateral do descontrole emocional. Portanto, quero relembrar que aqui eu estou apenas fazendo um resumo do que nós conversamos na semana passada. E se de uma certa forma você está achando interessante essa leitura, então eu quero te convidar a assistir a live da semana passada, que por enquanto está ainda gravada aqui no meu canal no IGTV, mas possivelmente entre essa semana e semana que vem ela vai estar seguindo lá para o meu canal no YouTube. Querida Odineide, boa noite, mana querida. Seja muito bem-vinda. Uma alegria imensa tê-la aqui, viu? Sinta-se abraçada. Assim também a Mistra Zeri, né, que está aqui com a gente. Querida, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Quero de coração esperar que tenhamos momentos bem proveitosos juntos aqui. Então, esse primeiro fator, né, do descontrole emocional decorrente dessa geração que tem sido cada vez mais reformatada conforme as condições da tecnologia, onde, fazendo uma análise comportamental mais ampla e fina, embora temos a tecnologia aparentemente ao nosso serviço, isso tem cobrado um preço. E o preço tem sido a uniformização do comportamento dentro de todo um protocolo regulador para que possamos desfrutar da eficiência da tecnologia e evitar de sermos vítimas da tecnologia que nós criamos, né? Um segundo ponto que nós comentamos também na semana passada e que é um grande desencadeador do descontrole emocional é o modo como nós equalizamos o nosso tempo, é o modo como nós construímos o nosso panorama de vida, né? A grande verdade é que a construção de determinadas prioridades e que levem em consideração a ênfases e compromissos e relevâncias, inúmeras outras que estão sempre desconsiderando a importância e o valor do nosso corpo, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Isso, levado ao extremo radical, é uma outra fonte produtora de fragilizações no ser, cujo produto final é o descontrole emocional. Portanto, temos pessoas que, com o objetivo de ganhar a vida, eles entram na vertente daquilo que Dalai Lama falava acerca da humanidade. Eu não entendo a humanidade porque gasta a saúde para conseguir dinheiro, para depois ganhar dinheiro para recuperar a saúde, né? Vivem como se estivessem mortos e morrem como se nunca tivessem vivido, né? Eu acho esses enunciados muito representativos do modo como nós construímos o nosso panorama de vida numa inversão visceral de valores, propiciando, né, portanto, o descontrole emocional como sendo um dos primeiros sintomas e manifestações do modo como os objetivos que a gente elege como prioridade violam
violam as nossas próprias fronteiras e limites, nos colocando numa condição de autossabotagem, onde aquilo que a gente mais almeja, embora moralmente sendo uma consideração plausível no meio da sociedade, o modo como operacionalizamos essa busca é justamente o que nos mata, né? Porque não são poucas as vezes que eu ouço pessoas, né, frequentemente dizendo: mas como que eu posso estar passando mal se o que eu estou fazendo é levar o pão de cada dia para os meus filhos? Se o que eu estou fazendo é trabalhar o que de fato é digno para o homem? Como que então a gente está padecendo? Ora, esse padecimento, ele tem a ver com violações de fronteiras. E a grande verdade é que tudo aquilo que sair da sua linha de equilíbrio e extrapolar para alguma extremidade vai produzir as suas implicações. Vai produzir as suas implicações, né? E essas implicações, com elas nós teremos que lidar. E o que nós temos assistido frequentemente é justamente o descontrole emocional, que começa como um prenúncio. É como se fosse um apito da panela de pressão denunciando que ela chegou no seu limite de pressão dentro dela, né? Isso porque muitas pessoas começam a se descontrolar emocionalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por outro lado, a gente poderia também até associar o descontrole emocional como uma erupção vulcânica, né? Como aquilo que explode, como aquilo que esparrama magmas para todos os lados. Sem sombra de dúvida que é uma figura de metáfora também pertinente. Mas quando eu digo que o descontrole emocional, ele, por outro lado, ele também pode ter uma função de aviso, embora ele já esteja extravasando coisas, é que tem muita gente que justifica o próprio descontrole emocional como uma espécie de direito adquirido por aquilo que ele padece. E aí, ao invés de interpretar aquilo como um aviso relativo ao como ele tem transgredido as suas próprias fronteiras, ele toma aquilo como uma espécie de direito de extravasamento pelo quanto que ele se sacrifica. Então, justificando a sua própria explosão e aquilo que nele está apitando como sintoma, geralmente depois do descontrole emocional, sempre precisa surgir uma espécie de outra catástrofe para de alguma forma acordar o sujeito pelo quanto que ele está extrapolando e violando os seus próprios limites. Aí é quando apita alguma coisa no corpo, ou quando uma sequência de coisas começam a desandar no entorno da pessoa, enfim, né? Bem-aventurados aqueles cujo termômetro já desperta dentro do sujeito a importância de se rever no momento em que ele se depara com um descontrole emocional. Todavia, proporcionalmente, triste é a gente se deparar com aqueles que enxergam no descontrole emocional um mal necessário para que ele permaneça violando as suas próprias fronteiras e não surtar. Isso é que é o maior dos enganos, porque nesse caminho a pessoa acha que ela está extravasando,
mas ela mal percebe que ela está viciando o seu sistema psiconeurofisiológico a uma condição de funcionamento que depois ganha vida própria dentro da gente, né? Ganha. Porque tem gente que vai descompensando o temperamento, vai distorcendo o humor, vai se descontrolando emocionalmente, e isso vira uma espécie de novela na vida da pessoa. E o modo como ela vai sendo atiçada a esse tipo de reação, dependendo da frequência com que aquilo se reproduza no cotidiano da pessoa, ela não está se ligando nessa questão, mas a frequência com que aquilo é reproduzido está forjando no sistema neurofisiológico dela um modus operandi. De modo que não é incomum de você observar pessoas dentro de um determinado contexto absolutamente estressor e que pelo quanto que ela convive ali dentro, ela vai violando todas as fronteiras e os limites dela por um tempo indeterminado, que quando ela sai daquele ambiente, ela continua se comportando como se ela estivesse lá. E aí frequentemente chegam até minha família reclamando: o sujeito pensa que ainda está lá no quartel, o sujeito pensa que ainda está lá trabalhando naquele local lá. E Felipe, o fulano saiu do trabalho, tu acha que ele está dormindo? Tá dormindo nada, tá aí trocando a noite pelo dia, tá todo zureta aí. Por quê? Porque o sujeito passou tempo suficiente dentro de um contexto que, pelo modo como ele foi disfuncionando lá dentro, sistemática e ininterruptamente, ele deu conta de forjar um modus operandi neurofisiológico nele que ganhou vida própria. Aí, depois de sair daquele contexto nocivo, o próximo desafio do sujeito é tirar o contexto nocivo de dentro dele, né? Porque pelo tempo decorrido, né, esses tipos de situações eles vão forjando impressões dentro da gente. Então veja como que falar de descontrole emocional, ele vai levando a gente para diversos panoramas, e eu quero aqui ir citando situações no intuito de você se identificar e de ir te ajudando a identificar talvez exemplos ao redor de você. Porque quando a gente fala, e por outro lado eu também estou aqui tentando pintar um pano de fundo para aquilo que, quando a gente visualiza em termos do extravasamento de um descontrole emocional, a gente só está observando a ponta do iceberg, a gente só está ali olhando a manifestação tópica na superfície, no topo da superfície. Mas por baixo da linha da superfície existe toda a estrutura de um contexto e que acaba propiciando, né, esse tipo de manifestação. Né? Essa estrutura que propicia o descontrole emocional, nós pincelamos as suas primeiras possibilidades na nossa primeira live, e aqui, depois, aqui fazendo não só um apanhado do que a gente conversou lá, eu quero trazer também essas outras perspectivas, né, do que a gente vive aqui. E aqui agora eu quero comentar, por exemplo, um pano de fundo subjetivo daquilo que a gente vivencia do lado de dentro, né? Um dos panos de fundo para né? Vejam quantos aí que a gente está conversando e apontando. Agora, um outro clássico dentro dos top 10 daquilo que desemboca no descontrole emocional, não é nada menos do que a repressão. Repressão. Né? Quem está aqui me acompanhando nas lives certamente já me ouviu falar da repressão. A repressão
ela é um comportamento clássico identificado pela psicanálise, pelo modo como a gente tenta se adaptar ao meio onde a gente está inserido. E por aquilo que a gente depreende ser a forma de ser aceito naquele contexto, e identificando na gente sentimentos, impulsos e realidades diferentes dos parâmetros que são requeridos para se ser aceito naquele contexto, então é um recurso defensivo do ego a utilização da repressão, que é quando a gente passa a negar a nossa própria verdade, a nossa própria realidade, em favor de buscar a aceitação no grupo onde estamos inseridos. Ora, esse movimento ele é crônico e muito evidente na adolescência, mas não é incomum de você observar esse mesmo mecanismo defensivo se estendendo fase adulta afora. E o quanto que a gente se reprime, para ser aceito, para corresponder a uma crença, para correr atrás de um ideal, para viver em função de uma ambição que nos convenceram ser o sentido último da existência. E por essa repressão, na condição em que temos que arbitrariamente sufocar a nossa alegria, a nossa saudade. Por exemplo, quando eu falo de repressão no sentido, do sujeito negar a sua própria verdade em função de crenças, por exemplo, vamos citar uma. Existem muitas pessoas com uma crença equivocada acerca do que seja força. E eu já recebi na minha interação de trabalho não só pessoas completamente empedernidas na sua sensibilidade de chorar, embora descontroladas em outros âmbitos da emoção, quanto também eu já encontrei pessoas compulsivas na sua volúpia de chorar, para muito além do que ela consiga controlar, justamente porque ela vive tentando reprimir o chorar. E ambas possuindo uma crença equivocada em comum. Elas acreditam que o choro é expressão de fraqueza. E aí, porque é fraqueza, elas subentendem que elas estarão vulneráveis diante de com quem elas estão lidando. Ora, esse comportamento que leva a pessoa a uma frieza que lhe causa estranheza, ou a essa outra que chora compulsivamente, mesmo não querendo chorar, elas poderiam reputar essa reação como um descontrole emocional. Mas qual é a razão dessa forma difusa, estranha e inadequada das suas próprias emoções funcionarem, senão porque ela vive de se reprimir em função de uma crença equivocada. E aí, quando essas pessoas chegam até mim, o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso desmonstrificar o choro para desconstruir aquela crença em torno dessa manifestação natural da alma. De modo que a pessoa, reajustando a sua crença, ela possa lidar com aquela manifestação emocional com mais naturalidade. E o milagre da situação é que quando ela começa a naturalizar aquela reação, a reação então assume o seu devido tamanho e proporção dentro dela, ou seja, passando a se tornar administrável.
Tem gente para quem a manifestação da sua sexualidade é algo vergonhoso, é algo vexoso, é algo imoral, dependendo da moralidade, da esfera de moralidade onde a pessoa tenha sido nascida e criada, seja num contexto religioso ou dentro de um contexto familiar moralista, ela vai ter a manifestação natural da própria sexualidade como uma possível fonte de neurose. E pelo modo como ela vai passar a reprimir as suas manifestações, isso em algum sentido vai produzir descontrole emocional. Seja na forma de uma tara, seja na forma de uma distorção do temperamento, seja na forma de uma compensação impulsiva na comida, ou em algum tipo de manifestação cuja leitura do produto final é aquilo que a gente chama de descontrole emocional. Portanto, a maneira como nós lidamos com as nossas crenças, ela se faz a força motora da produção de muito aquilo que disfunciona na gente. De modo que uma das formas de se resolver muito descontrole emocional, na maneira como ficamos mal-humorados e não conseguimos controlar, da maneira como ficamos tarados e não conseguimos controlar, da maneira como ficamos vorazes querendo comer tudo sem conseguir se equilibrar. Ora, boa parte da resolução desse tipo de descontrole tem a ver com o fato de nos harmonizarmos com as nossas próprias sombras. Ora, e o que são as sombras, senão aquilo que a gente não pode admitir que existe na gente? Porque é uma realidade que destoa do nosso eu idealizado que nós criamos para nós mesmos, como forma de sermos aceitos no contexto onde estamos inseridos. Por exemplo, tem gente que não pode aceitar o fato de que se ira, de que fica nervoso, e pelo modo como essa pessoa já foi tendo uma relação conflituada com esse tipo de manifestação das emoções, ela então começa um estado de negação e catapulta a ira dela lá para a dimensão da sombra da sua personalidade. Ou seja, lá naquele lugar onde eu preciso negar e fingir que não existe. Ora, é de lá que decorrem as manifestações que na superfície do nosso comportamento operam na forma de descontrole. Porque é uma maneira daqueles sentimentos que foram rejeitados em nós reivindicarem a sua legitimidade no todo de quem a gente é. Portanto, falar em estabilização do descontrole emocional é falar dessa harmonização do sujeito com ele mesmo, integrando partes que lhe geram vergonha, que lhe causam inibição e que de uma certa forma, desde cedo, gerou nele a impressão de que era aquilo que precisava ser negado e de alguma forma reprimido para que então ele pudesse ser aceito. E é isso que precisa ser reformulado no modo como o sujeito lida com esses conteúdos dentro de si. E eu tenho certeza que uma vez isso trabalhado, isso daí dá conta de estabilizar muito da manifestação das nossas emoções nos nossos comportamentos, né? Portanto, essa é um dos entroncamentos subjetivos daquilo que desemboca no descontrole emocional. E eu quero aqui, meus amigos, voltar a estimulá-los. Fui vendo aqui já o ingresso de bastante gente boa aqui na nossa live. Sejam vocês todos bem-vindos, viu? De coração. E quero estimulá-los a vocês escreverem aqui alguma questão, algum depoimento, alguma dúvida, que eu vou aqui prestar atenção para a gente poder refletir, ok?
Enquanto nós não temos, eu vou dar aqui sequência ao nosso raciocínio para a gente poder aproveitar esse nosso momento aqui da melhor maneira possível, né? Portanto, falamos, né, das implicações do ajustamento do fenômeno humano a essa geração da tecnologia. Falamos do modo como nós projetamos e programamos a nossa relação com o tempo, na maneira como nós estabelecemos nossas prioridades e importâncias, e nesse ajustamento a gente acaba invertendo importâncias de modo a extrapolarmos fronteiras e desencadear, portanto, o descontrole emocional como sendo uma das primeiras manifestações preditivas do modo como a nossa vida está calculada e projetada de uma forma inadequada. E aí a gente veio nessa live em diante abordando acerca das causas subjetivas, daquilo que, no modo como nós operamos do lado de dentro, isso pode acabar manifestando o descontrole emocional como resultado da gestão que a gente faz da manifestação desses sentimentos, né? Por exemplo, podemos pensar isso, né? Podemos pensar... Opa! Meu amigo... olha aqui o Ricardo, é o Ricardo. Ricardo, meu mano querido, és tu, homem. Meu mano amado, muito boa noite. Que alegria e honra ter a sua presença aqui, Ricardo. Esse abraço aqui é para você, meu mano. Com a graça de Deus, Papai do Céu nos propiciará boa ocasião para que esse abraço não seja virtual e ele seja real e palpável. Saudades também, meu amigo. Puxa vida, são esses encontros assim que trazem um azeite todo especial aqui para a nossa live. E ainda por cima, olha só, o amigo Relapso, vou aproveitar para dar os parabéns para o meu amigo Ricardo aqui ao vivo na nossa live. E parabéns para você, meu amigo Ricardo, essa live é sua. Olha só, meus amigos, estamos falando sobre descontrole emocional, agora vamos falar de aniversário do Ricardo. Olha que maravilha. Meu amigo, meus parabéns, né? Meus parabéns, toda paz, toda vida. Que Papai do Céu te preserve, essa pessoa maravilhosa, sensível, né, agradável, esse ser humano maravilhoso, inspirador, né, que lança bom cheiro por onde passa, né? Que maravilha, meu mano querido, tudo de bom para você, viu? Que maravilha, é isso, onde tudo começou, é isso aí, Ricardo. O que o Ricardo está dizendo é que exatamente, estamos o quê? Em 2021? Há 9 anos atrás. 9? Ih, gente, me ajuda aí, porque foi em 2012. Foi em 2012? Então foi 9 anos atrás. Há 9 anos atrás, eu comecei a namorar com a Michele no dia 14 de julho. E no dia 16, que é aniversário do Ricardo, né? Que é aniversário do Ricardo. O aniversário do Ricardo foi a primeira programação, vamos dizer assim, pública e na interação com os meus amigos, com o qual eu saí com a Michele, né? Ou seja, foram praticamente 2 dias depois que a gente começou a namorar. E aí, por isso que o Ricardo diz que foi onde tudo começou e é de fato uma data marcante, meu amigo. Que maravilha! Mano bom, isso é muito bom, coisa boa, né? Meus amigos, é isso. E aí, meu mano Ricardo, vamos juntos nesse espírito. Obrigado por essa alegria
que é muito própria sempre por onde você passa, meu mano querido. E voltando então aqui para o nosso tema, junto aqui com todos vocês, nessa alegria que trouxe para o meu coração, junto com vocês, quero poder convidá-los aqui, por exemplo, a pensar no descontrole emocional em relação a nuances, né? A nuances daquilo que a gente vivencia dentro do enquadramento do relacionamento, né? Dentro do enquadramento do relacionamento, por exemplo, quando você perde ou não sabe lidar, porque as emoções, elas são como elas são como aqueles dimmers, né? Que você vai amplificando a intensidade e diminuindo a intensidade na medida em que você move aquele dispositivo, né? Ele possui um capacitor ali que concentra a energia e que esvai energia conforme você regula a posição da peça, né? Só que achar o tom do uso que a gente faz pela intensidade que a gente sente, meus amigos, isso não é dado, isso é desenvolvido. E aqui está uma nuance desse amplo tema sobre descontrole emocional que eu gostaria de convidar a você refletir, sobretudo para os mais jovens, na fase da adolescência. A tecnologia, uma das sintomatologias da tecnologia tem sido promover uma interação do sujeito muito mais com a máquina do que com gente. E quanto menos contato com gente a gente tem, mais as nossas emoções ficam primitivizadas pelo modo como o outro atravessa e afeta as nossas emoções. Quanto mais convívio com gente a gente tem, mais cedo a gente tem a ocasião existencial de ir nos exercitando e nos experimentando e treinando no modo como esse afetamento acontece. Por isso é que não poucas vezes eu tenho recebido muita queixa, principalmente de mulheres, que denunciam a maneira grotesca no modo como os rapazes se aproximam. E, de uma certa forma, ultimamente, isso já não está tendo nem distinção de gênero, porque como a tecnologia parece que está hipnotizando todo mundo, as pessoas se sentindo desabilitadas e um tanto quanto primitivizadas na maneira de abordar o outro, elas estão preferindo mediar essa relação com a tecnologia. De fato, a tecnologia propicia uma abordagem muito mais sutil e com muito menos exposição. Mas, por outro lado, a tecnologia ela não exercita a relação do eu com a própria alma. De modo que, por exemplo, quando o sujeito vai se encontrar com uma pessoa, ele fica tão nervoso que é quase inviável de ele não cometer uma gafe desastrosa. E aí, quanto mais velho ele seja, quanto maior seja a idade cronológica dele, maior é a expectativa de que ele tenha uma resposta mais condizente com a idade que ele tem. E sabedor disso, mais nervoso o próprio sujeito fica no modo de interagir com o outro. E isso eu estou falando de relacionamento, isso também eu estou falando, por exemplo, quando o sujeito ele vai para uma entrevista de emprego. Para uma entrevista de emprego. Lá na entrevista de emprego, né, ele vai ter pessoas sentadas, olhando, querendo desenvolver uma conversa, bater um papo com ela, ver ali quais são os posicionamentos, as interações, e aí o sujeito,
ele não só vai com o interesse dele em questão, desejoso de poder ter um bom desempenho, mas por outro lado também ele vai com a força de uma pressão que é correlativa ao quanto que ele não se vê experimentado nesse tipo de abordagem, nesse tipo de contato. E a precariedade desse tipo de vivência leva o eu dele a ter embaraços com certas manifestações de intensidades e de sensações dentro dele, que chegando lá na hora da entrevista, o sujeito tem aquele desempenho que faz ele sair de lá da ocasião tendo raiva dele mesmo, né? E aí, quando essas pessoas me chegam, né, ao consultório, é a pergunta deles: como ter controle emocional? Você olha, nesse caso aí, nesse contexto, a resposta para a sua questão é a mesma que eu te daria para quem chegasse me perguntando: como é andar de bicicleta? Primeiro você tem que pegar a bicicleta, né? Tá aí o meu amigo Ricardo, um ciclista de primeira categoria. Eu fico aqui só babando à distância, meu amigo, ali, ó, os cenários, os amigos ali, as experiências maravilhosas que você vai tendo. Meu amigo Ricardo, ele é um bom exemplo de alguém que pode dizer como que a gente começa andando de bicicleta. Tenho certeza que o Ricardo não vai dizer: olha, pega um simulador no tablet e começa. Não, ele não vai dizer isso. Se filho, pega uma bicicleta, monta nela e anda. Né? Não precisa fazer o que eu faço no patamar de onde eu já estou, mas se você já criar pelo menos um pequeno hábito de ir daqui para ali, você então já vai estar desenvolvendo alguma coisa. Não se preocupa se você der um esbarrão no poste, no carro, ou se você até levar um tombo, justamente por isso, porque você está no início. Então começa a tentar andar aqui, ó, nesse trecho aqui, que fica mais seguro, né? Não é isso aqui? Até o meu amigo Ricardo está colocando exatamente isso. Ou seja, aquilo com o qual a gente não está acostumado, a gente cria gradualizações para ir criando adaptações e desenvolvendo a habilidade. Mas interessante que a gente tem uma certa facilidade para entender isso na operacionalidade de certos comportamentos. Mas no que diz respeito às nossas emoções, meu Deus, a gente quer passar a vida inteira sem ir numa entrevista, ou passar 15 anos sem entrar numa entrevista, e no dia que entrar, chega lá e, meu amigo, falar até japonês fluente, sabe? Desdobrar e conversar e contar a experiência, mas é um enquadramento diferenciado. Portanto, aí entra um fato onde a gente calcula e programa muito da nossa realidade sem levar em consideração o modo como funcionam as nossas emoções, né? E de que isso tem a ver, né, com treino. Assim é na relação. Só que interessante que em relacionamento a gente empaca. Ao invés de a gente ter na relação com o outro uma oportunidade para a gente exercitar o encaminhamento da nossa interação com as nossas emoções para um equilíbrio, pelo contrário, a gente acaba tendo no outro uma justificativa para a gente se exercitar no nosso próprio extremo. Então, se o outro fala demais, a gente passa a ficar calado. Ou se o outro fica calado, a gente passa a falar demais. Se o outro explode, a gente passa a entubar. Agora, se o outro entuba, a gente passa a explodir. E aí cada um começa a se exercitar no seu respectivo extremo. E isso, diga-se de passagem, é uma das grandes razões de separação, via desgaste. Agora,
Quando por aquilo que eu noto na relação com o outro uma diferença e uma discrepância, e tomo nisso ocasião e objetivo para treinar o meu ajuste emocional diante daquilo, aí esse casal se funde. Aí esse casal ele vai criando um entrosamento. É isso, meu amigo. Né? É isso aí, Ricardo. Ele vai criando uma fusão, um elemento de conexão, onde cada qual vai tendo no outro uma oportunidade de aperfeiçoamento de si mesmo, né? Portanto, veja como que o descontrole emocional ele vai envolvendo diversos ângulos por onde a gente pode estar abordando essa situação. E por último, ainda temos um certo tempo aqui, né? O descontrole emocional, ainda hoje, na live de hoje, vocês percebem que nós estamos explorando muitas razões subjetivas para esse descontrole. E a última dessas é que o descontrole emocional, até isso que eu vou dizer agora, meio que se conforma como um resumo de tudo o que nós dissemos hoje nessa live aqui, ele é muito produto do nosso olhar, da nossa maneira de ler e interpretar. Eu te pergunto, a maneira como você lê e interpreta a vida, a maneira como você estabeleceu determinadas crenças para você mesmo, a maneira como você elegeu as suas importâncias, elas produzem em você o resultado de uma maior serenidade, de uma maior equalização das manifestações emocionais que brotam dentro de você? Essa é uma boa pergunta, porque o nosso olhar, a maneira como ele se posiciona na maneira de ler e interpretar a realidade, ele vai ser o grande dispositivo articulador daquilo que, como produto final, vai se expressar na forma de um descontrole emocional ou de um equilíbrio emocional. Só para vocês terem uma ideia, e eu vou aqui citar um dos exemplos do como que isso, no modo como pode ser ajustado, tem o poder de mover montanhas dentro da gente, né? Eu tive um jovem que chegou até mim com a seguinte demanda: Felipe, eu preciso passar no concurso público, né, da faculdade X. E eu estou num curso de renome, Felipe. Mas eu estudo, e quando eu vou fazer a prova me dá um branco total. Felipe, como pode? Aí não adianta eu me esforçar e as minhas emoções acabam me boicotando na situação. E aí, o que a gente fez nesse caso para ajustar a maneira como ele lida com as emoções dele? Nós fomos trabalhar no olhar dele. E eu disse, olha, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de atribuir a essa instituição um peso de divindade. Como se você passasse nela, você então acessaria a eternidade nos céus, e se você fosse reprovada nela, você então seria relegado à eternidade no inferno. Eu sei que racionalmente não é assim que você está lidando com isso, mas animicamente é assim que você está se conectando com essa instituição. Então, em primeiro lugar, meu amigo, trate a possibilidade de passar nessa prova apenas como uma conquista plausível, mas não como a conquista da sua vida. E aí ele parou para refletir e ele viu que era verdade. E então ele passou a relativizar aquela instituição dentro dele e aí, surpresa, surpreendam-se, eis o milagre da fé. A memória dele contribuiu e ele passou e hoje está estudando nessa faculdade. Por isso é que
Por isso que disse Jesus: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, até a luz que há em ti será trevas. E aí, eu tenho aqui uma pergunta da querida Lorena. Como nós começamos hoje um pouco atrasado, eu vou me dar mais 5 minutos aqui, pode ser? Vocês me toleram aqui mais um pouquinho? Diz a Lorena: pode ter controle das emoções e somatizar em doença no corpo? Pode ter controle das emoções e somatizar em doença no corpo? Lorena, eu vou dizer para você que pelo modo como os termos aqui foram colocados, eles parece que trabalham de maneiras opostas entre si. Porque quanto mais harmonização das emoções, menos a probabilidade de somatizações no corpo. Ok? Agora, existem intensidades emocionais que podem nos acometer a tal ponto que isso se somatiza no corpo, sim. Agora, essa intensidade é preciso discernir se ela é produto de uma escolha consciente do sujeito ou se ela decorre da neurose decorrente de uma inabilidade do sujeito em lidar com as próprias emoções. O fato é, quando nós observamos a somatização no corpo de intensidades vividas nas emoções, isso frequentemente aponta para o modo inadequado em que a pessoa lida com suas emoções. E aí, nós passamos a live aqui notificando possíveis causas. Pode ter a ver com o quanto a pessoa se cobra, pode ter a ver com crenças equivocadas dos quais a pessoa faz gestão, pode ter a ver com um olhar que no modo como ele se posiciona para ler e interpretar a realidade, ele produz então uma intensidade anômala na expressão e na reação dos seus sentimentos. E aí eu creio que todas essas considerações elas são plausíveis de serem realizadas a fim de se detectar se essa intensidade emocional que está sendo gerada decorre de uma neurose no sujeito, o que por consequência acaba somatizando no corpo, ok? Então talvez a sua questão eu te responderia dessa forma, tá bom, minha amiga? E aí eu tenho a Odineide trazendo a seguinte contribuição. Nosso modo de olhar influencia totalmente nossas emoções. Totalmente em nossas emoções, sem sombra de dúvida, Odineide. E para dizer a verdade, minha amiga, é justamente nos pressupostos existentes na maneira da pessoa ler e interpretar é que geralmente é o primeiro terreno que eu entro para vasculhar quando me chega uma pessoa notificando a presença de algum descontrole emocional. É o primeiro lugar. Às vezes isso se mostra mais evidente logo de entrada, mas às vezes você custa a achar a composição de pressupostos que, operando em conjunto, forjam uma crença equivocada dentro do sujeito e que ali fica emulando aquela distorção emocional que se reflete como descontrole emocional no comportamento do sujeito. Sim, minha amiga, o nosso modo de olhar influencia totalmente em nossas emoções. E aí vem o meu amigo Ricardo e diz: estabelecer uma meta onde, direcionado por outra pessoa, cada um vise a sua vida. Creio que o meu amigo Ricardo esteja até fazendo um complemento em relação àquilo que estávamos falando sobre relacionamento, né? É isso aí, meu amigo Ricardo, muito bom.
E a amiga Lorena diz: entendi, obrigada. Opa, então é isso. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelas questões que vocês trouxeram. Elas foram muito importantes, né? Sei que se a gente provocar, nossa, esse tema ele vai trazendo, ele vai liberando uma série de direções e de caminhos para a gente refletir. Na semana que vem, meus amigos, eu não sei se vocês viram, tem sido aí amplamente noticiado, né, uma mãe que apagou o perfil da filha de 14 anos das redes sociais. Diga-se de passagem, essa filha tinha mais de 2 milhões de seguidores. E ela colocou lá que ela não queria que a subjetividade da filha fosse estruturada em cima dessa interação fictícia e superficial produzida pelas redes sociais. E isso gerou uma grande polêmica. Esse será o tema da nossa live da semana que vem. Quero te convidar, amigo e amiga, você que está aqui, você que está me assistindo depois, para convidar a todos. Na semana que vem, terça-feira, às 19h30, vamos conversar sobre o papel dos pais na interação com os filhos em relação às atuais tecnologias de smartphones, tablets e redes sociais. O quanto que isso influencia, até que ponto a intervenção de pai e mãe é benéfica, ao que precisaríamos estar atentos, quais são as implicações, né, das influências dessa tecnologia na formação da subjetividade de uma criança e de um adolescente. Quero convidar vocês a batermos esse instigante papo, que, diga-se de passagem, estou vendo o joinha aqui do desenhador virtual, que não é ninguém menos do que o meu amigo Jefferson, que não só construiu o meu site, mas também faz aqui as chamadas para as lives, né? E foi ele ele me mandou essa matéria, eu achei interessantíssima. Obrigado, Jefferson. Vamos falar sobre isso na semana que vem.